Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo aqui continua fazendo os pedidos de oração em favor dos irmãos em Éfeso. Ele se coloca na posição de intercessor nesse momento. Então, nesse trecho, ele intercede junto a Deus pelos irmãos para que tenham os olhos do coração iluminados. E a expressão grega também aqui, ela é muito, eu diria, bonita, e algumas palavras possivelmente você, ao escutar o som, você vai reconhecer. A expressão, ela completa olhos do coração iluminados, perfotismenos, oftalmos, tes cardias. Ou seja, essa expressão traz a ideia de que Paulo está intercedendo para que a mente, o coração ou os olhos, eles sejam iluminados, ou seja, eles tenham entendimento claro, uma consciência daquilo que Deus fez por eles, do modo como Deus os chamou, para que eles tenham esclarecimento, ou seja, clareza no entendimento daquilo que Deus fez por cada um deles. E nós também precisamos disso, não é? Então, nessa frase metafórica, porque para que os olhos do coração sejam iluminados, é como se o irmão Paulo dissesse: oro para que Deus, aquele que produz luz, Deus, aquele que produz luz para o nosso caminho, conduza os olhos da mente de vocês e a sede física e espiritual, o coração, onde se operam os sentimentos e as escolhas que fazemos. Oro para que Deus conduza vocês nesse entendimento. Assim, eles podiam ter certeza da esperança para a qual foram chamados. Como é bom sempre lembrarmos da esperança que temos em Jesus. E essa era a força motivadora, aquela que impulsionava, levava o apóstolo Paulo a interceder pelos irmãos e a encorajá-los a continuarem firmes no chamado que receberam. Pois a esperança a qual foi concedida a eles dizia respeito às riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, nós, os que fomos separados, uma vez que ouvimos o chamado. Deus nos chamou para participar daquilo que é dele, ou seja, sua gloriosa herança. Pelo que consta na história,
Paulo estava preso em Roma nesse momento. Essa é a primeira prisão, nós já falamos isso em outro momento. Mas isso não o impediu de interceder pelos irmãos para que mantivessem sua esperança. Mas como é que ele conseguia encorajar na fé, na esperança, se ele estava numa condição, aos olhos humanos, desfavorável, né? Porque como que ele conseguia isso? O que era que o motivava a fazer isso, a orar dessa maneira, né? Não é? Bom, primeiro, o que encorajava o apóstolo Paulo era a esperança do seu chamado, essa consciência de que Deus nos chamou para servi-lo. Então devemos sempre lembrar que fomos chamados para uma esperança que vai além desta vida. Então nada pode nos tirar do caminho se nós compreendemos a esperança para a qual fomos chamados, a vida eterna. Fomos chamados para ter os olhos do coração iluminado, ou seja, entender que apesar do que passamos aqui nessa terra, temos uma esperança maior que nos impulsiona a continuar firmes na presença. Também Paulo era motivado pelas riquezas da gloriosa herança dele. E por ser ele mesmo herança de Deus, isso o impulsionava. Lembra que nós já falamos disso? Nós somos herança de Deus, posse de Deus. Devemos lembrar disso para manter a fé, para manter a esperança. Somos herança de Deus e participaremos da herança do próprio Deus. Que maravilha que nós temos diante de nós para nos impulsionar, para nos encorajar a fé e a esperança. Ele era também encorajado pela incomparável grandeza do poder de Deus. Se nós pararmos um pouco e contemplarmos a grandeza de Deus através da criação, certamente do nosso interior brotará uma fé mais profunda. Se nós nos conectarmos com Deus através da contemplação da sua própria criação, nós vamos encontrar encorajamento. Não foi à toa que Jesus disse: olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. É porque na criação nós podemos encontrar encorajamento. Certamente cada um de nós tem luta ou lutas, mas queria encorajar você a olhar para o que encorajava o apóstolo Paulo, não é? Essa frase, a incomparável grandeza do seu poder. Deus é maior do que qualquer coisa que você tem, do que qualquer coisa que você e eu venhamos a passar. Nenhum problema, nenhuma dificuldade é maior do que Deus. Mas também nenhuma alegria, nada daquilo que é bom é maior do que a bondade de Deus. Portanto, tudo pode nos faltar nessa jornada, nessa caminhada, mas se não faltar Deus, todos os desafios que se apresentarem serão vencidos. Tudo pode nos faltar, mas devemos orar a Deus para que Deus não falte em nossa vida, para que nós possamos perceber a sua presença. E assim nós venceremos todos os desafios. Paulo está num momento adverso, como já falamos, mas isso não tira a sua alegria, porque ele diz em uma de suas cartas que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui ele diz que nós
participaremos das riquezas gloriosas de Deus, ou seja, das riquezas da gloriosa herança de Deus, daquilo que é de Deus, conforme a atuação da sua poderosa força. Se nós reconhecemos que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus, nós diremos: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas somente ao teu nome, por tua bondade e por tua fidelidade. Salmo 115, verso 1. A intercessão de Paulo em favor dos irmãos em Éfeso vem nos lembrar o motivo do nosso chamado, que é ressaltar a extraordinária força que atua em nós e que somos a herança de Deus aqui na terra e temos a garantia de uma herança nos céus. Deus atua em nós de forma extraordinária. Que nós possamos abrir os olhos para enxergar o quanto Deus faz em nós e por nosso intermédio. Você tem sido um intercessor de seus irmãos junto a Deus? Talvez a gente precise olhar para nós nesse momento e verificar se estamos cumprindo o nosso chamado. E nesse momento, Deus nos chama para sermos intercessores uns dos outros. As promessas de Deus têm motivado você a ser um intercessor nesse momento? Se a sua resposta for sim, continue. Se for não, comece ainda hoje a interceder pelos seus irmãos. Primeiro lembrando das promessas que ele fez a você para te encorajar e depois encorajando cada um a continuar firmes nestas promessas. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, ou seja, que tenhamos entendimento a respeito do chamado de Deus para as nossas vidas, onde Ele nos concede oportunidade de participar da sua herança. Que essa esperança mantenha firme os nossos pés em nossa caminhada. Que sejamos encorajados pela gloriosa herança dele e a incomparável grandeza do seu poder, enquanto ele atua em nós com a sua poderosa força para nos conduzir às moradas eternas. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Ele abra os olhos do seu coração para que sejam iluminados e você e eu sejamos encorajados a manter firme a nossa fé e a nossa esperança. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.